Fala turma, hoje eu estou aqui para vocês a resenha de um livro nacional. Essa resenha é do livro O Mistério dos Olhos Vazios, de Mário de Abreu. O autor entrou em contato comigo, me enviou essa cortesia do livro pelo Kindle da Amazon. Deu tudo certo, eu não tinha usado ainda esse sistema de cortesia diretamente lá pela Amazon e foi bacana. A premissa do livro é o seguinte: envolve um pouco de magia, um pouco de investigação, uma pitadazinha de terror, suspense, horror. Então tem um pouquinho de cada coisa ali que tudo junto vocês pensam que não vai dar certo, mas acabou que tudo isso junto no livro, Mário de Abreu conseguiu fazer com que as coisas interagissem bem. Não foi algo adicionado à torto e à direito que não iam integrar bem ali o enredo, a história. Eu achei isso muito bacana. Mas, afinal de contas, vocês precisam antes daqui deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final. E não deixem de comentar, que eu gosto de interagir com todo mundo no final. Vamos lá, seguindo a história. O Mistério dos Olhos Vazios trata da seguinte história. Tem o pessoal da cidade, os habitantes de uma cidade Conravax. Eu acho que é Coravanx, não sei. É difícil demais a pronúncia. Até comentei com ele que eu ficava na minha cabeça tentando pronunciar, acertar esse nome. É difícil, certo? Bem, essa cidade, ela participou de uma guerra e ela acabou perdendo a guerra, então seus moradores se viram tendo que pedir auxílio à cidade vizinha, digamos assim, e pedir exílio. Beleza, a cidade de Laga acabou aceitando os moradores. Claro que não foi uma transição fácil, cada um tinha os seus costumes um pouco diferentes. Tem aquela questão que a diferença entre os nobres, os mais ricos, os mais pobres, que, falando aqui do autor, eu achei isso uma pegada muito boa, que não deixa de ser uma crítica social. Lá é bem definido, existe o arrabalde, que digamos assim é como se fosse a favela, a parte aos arredores da cidade murada, a cidade principal, onde tinham lá os mais ricos, os nobres com as casas melhores, e a cidade de Laga, é o nome da cidade, que abrigou essas pessoas, que lhes trouxe exílio. E existe a milícia, que é como se fosse, né, os soldados, a polícia da cidade. E quem comanda essa milícia é nossa protagonista, M. M é um soldado que batalhou muito, se destacou na guerra, mostrou sua honra, sua força e conseguiu se tornar comandante da milícia da cidade de Laga. Tudo vinha bem. Nos últimos anos, conseguiu controlar os conflitos, a cidade estava fluindo, mesmo com essa diferença entre os ricos e pobres, que é normal, acontece até os dias de hoje, não é verdade? Então tudo estava tranquilo, não existia grandes confrontos, não existiam grandes roubos, crimes e tudo mais. Ela comandava a milícia bem, o barão da cidade a apoiava, estava tudo certo, não tinha problemas graves. Isso estava muito bem até que aí vem o ponto de virada. E o que acontece a seguir é o que vai fazer a gente continuar na história e não querer largar esse livro por nada. Na praça da cidade é encontrado um corpo, um assassinato. E o pior, essa pessoa estava sem os olhos. Arrancaram os olhos desse corpo. Além de ter ocorrido um assassinato, coisa que era impensável de acontecer na cidade por tudo que já tinha, aconteceu de ter os olhos arrancados. E nisso o M chega lá assustada, porque isso pode acabar com tudo, pode implodir a cidade, pode acabar com a paz que a cidade teria. E ela começa a pensar quem teria motivos para um assassinato desse. Quem era essa pessoa? De quem era esse corpo? Por que lhe tiraram os olhos? Será que tem a ver com algum ritual de magia? Nisso, tem o magisto da cidade, que é quem realmente pode praticar a magia, se chama magisto. Ele é o último da ordem da cidade de Laga, foi o último que ficou. E ele vem para poder ajudar a investigar. Um dos pontos de magia legal que tem, que você consegue ver, que integra bem a história, tipo, ele tem umas luminárias que ele acende lá, que é dele por magia.
Tem algo no escritório do magisto que retira os odores por magia. Ele tem uns braços etéreos que saem dele, que ajudam a lutar e a fazer as coisas tudo mais por magia. Mas tudo isso se integra muito bem na história. E é isso que a gente vai acompanhar. Vamos ver essa saga de M para ver o que acontece. No meio disso tudo, vai descobrindo o que foi, quem teria um motivo, que era aquele corpo. Em determinado momento, aqui é um pequeno spoiler, mas que é um gancho para vocês quererem ler. O filho dela é sequestrado, o marido dela também é sequestrado. Ninguém sabe, ninguém viu o que será que aconteceu com eles. Mais uma dúvida, mais uma questão para você querer estar junto nessa investigação, saber os rumos dessa história. Isso o Mário de Abreu soube fazer muito bem. A história começa devagar, vai ganhando corpo, que é normal, né? Tem que ser assim, não dá para você já pegar e entregar tudo da história no primeiro capítulo. Aí você não vai querer chegar ao final, vai achar tedioso. Então a história vai crescendo, você em determinados momentos ali você acha que está meio tedioso, mas não, calma que vai vir a reviravolta. Tenha calma. E nisso, quando eu fui chegando, né, perto do final, de querer saber o que tinha acontecido, poxa, o que aconteceu aqui? Eu fiquei até de madrugada lendo. Todo mundo foi dormir, eu fiquei aqui lendo até terminar esse livro. Cara, foi uma grata surpresa. Até agora tá dentro dos melhores do ano. Muito bom, de verdade, eu recomendo. Não conhecia nada da história, o autor entrou em contato comigo. Quando ele falou da sinopse, quando ele me mostrou, que eu fui ver do que se tratava, me interessei muito. Fui ler sem expectativa, sem nem pensar que era bom, que era ruim, nada. Fui ler de, corpo e mente livres, abertos ao novo, ao desconhecido. Cara, façam isso quando vocês pegarem uma história nova. Vão lá, vão ler, não fiquem gerando tantas expectativas não, porque às vezes vocês se frustram. Então, apenas leiam. E é isso, assim. O que vocês gostaram dessa temática? Vocês acham que combina essa mistura, essa pitada de cada coisa dentro dessa história? Vocês acham que dá certo? Vocês leriam algo desse tipo? Ou já leram algo parecido que eu não li ainda, então me recomendem e deixem aqui nos comentários. Não deixem, por favor. Curta o vídeo, comente, compartilha. Se você está vendo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. O canal está começando agora, estou nos primeiros vídeos e irei seguir por muito tempo. Já fui desse mundo literário, deixei por muitos anos e agora voltei firme e forte, sozinho, fazendo o meu, na minha pegada, do meu jeito. É isso. Me apoiem. Tamo junto e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal.